conversar um pouquinho com vocês aqui, eu fiquei pensando, né, sobre o que eu poderia falar. Eu normalmente as minhas palestras vão sempre na área de métodos ágeis, que foi minha área do doutorado, que eu estudei, trabalhei bastante, dou aula sobre isso na federal também. Mas eu queria trazer alguma coisa a mais, né, o que eu posso acrescentar em relação a métodos ágeis? E, ultimamente, eu tenho trabalhado como coordenadora de uma equipe de desenvolvimento lá na federal, e eles têm uma característica bem específica, assim, eu comecei a observá-los, o comportamento deles, e é nesse sentido que eu montei essa palestra. Então, a ideia é a gente dar uma geral do que são os métodos ágeis, para quem não conhece, né? A gente vê um pouquinho do conceito, e depois eu vou falar um pouquinho da minha percepção em relação à pesquisa que eu fiz sobre a utilização de métodos ágeis no Brasil e sobre o que eu senti nessa equipe que eu estou coordenando hoje dentro da Universidade Federal do Paraná. Então, já já comecei a contar um pouquinho de mim, né? Eu sou professora e pesquisadora lá na UFPR, mas sou filha da PUC, né? Fiz graduação, mestrado e doutorado aqui na PUC, por isso que eu falei um oizinho para a Sheila ali. Sheila foi minha orientadora do doutorado. E hoje, além disso, eu estou trabalhando como gestora de duas equipes de desenvolvimento. E essas duas têm características bem diferentes, por isso que essa questão dos métodos ágeis e do comportamento e do jeito da equipe trabalhar me chamou bastante atenção e eu queria compartilhar com vocês isso hoje, esperando que contribua também para a vida profissional de vocês. Para a gente começar, eu falei um pouquinho de mim, eu queria conhecer um pouquinho vocês também. Então, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pedir para vocês entrarem nesse endereço aqui, ó, www.mente.com. Ele vai pedir um código para vocês. Vocês vão escrever 395533. E eu queria conhecer um pouquinho vocês, assim, se a gente estivesse presencialmente, eu ia pedir para vocês levantarem a mão, né? Como a gente não tá, então eu uso o Mentimeter para conhecer um pouquinho do pessoal que está participando. Queria saber se vocês estão se dedicando ao estudo, fazendo estágio, se já é contratado, ou se trabalha como autônomo, freelancer. Então, o pessoal já está respondendo ali, legal. A maioria se dedicando ao estudo, excelente. Alguns fazendo estágio. Ah, muito bom. Estamos em mais de 100 aqui hoje, né? Vamos aguardar um pouquinho aí, todo mundo responder. Olha que interessante, a maioria de vocês se dedicando ao estudo. Ah, que bom, então não vou precisar nem explicar muito, já sabem tudo, né? Alguns fazendo estágio. Acho que está estabilizando, a maioria já respondendo, né? Então a gente vê uma grande maioria aqui, pessoal se dedicando ao estudo, bem legal. Alguns que já estão fazendo estágio ou são contratados também podem compartilhar suas experiências, se tiverem alguma coisa em relação ao que eu estou colocando aqui hoje. Bem legal. Então, aqui eu acho que estabilizou, né? Ninguém mais respondendo. Temos a maioria se dedicando ao estudo. Muito bom. Então, vamos lá, gente. Esse assunto de hoje, quando a gente fala de métodos ágeis, na verdade, eu estou falando de processo de software, né? E o que é um processo de software? Só para a gente relembrar, e se tiver alguém aqui de outra área também, para se localizar em que contexto que a gente está trabalhando aqui. O processo de software trata das atividades que fazem o software ser criado, né? Então, a gente tem uma maneira
de entender o que o nosso cliente precisa, o que aquela pessoa que tem um problema que vai ser resolvido com o software, e a gente tem uma série de passos que a gente precisa seguir para que esse problema seja resolvido de uma forma sistemática. Eu posso desenvolver software sem processo, como eu posso fazer qualquer coisa sem processo. Mas a ideia de eu ter um processo traz sistematização, organização para a atividade e me facilita o acompanhamento e o gerenciamento disso também. E esses processos de software, eles podem ter vários formatos diferentes, mas independente do formato que ele tem, da dinâmica que ele segue, sempre vou fazer 4 coisas nesse processo. Sempre preciso especificar. Então vai ter alguém que vai me dizer o que precisa ou que problema tem, e aí eu vou precisar definir quais são as funcionalidades que esse software vai ter, que restrições ao funcionamento que ele vai ter, e deixar isso bem claro, normalmente com um cliente que está me pedindo esse produto, esse software. Mas isso também vale se eu não tenho um cliente, né? Se a gente pensa no contexto de startups, né? Como é que as startups trabalham? Elas trabalham identificando uma oportunidade de mercado e descrevendo, né, especificando o que esse software vai fazer para atender essa oportunidade de mercado. Depois disso, essa especificação a gente chama ela de mais funcional, né? É uma especificação, é um texto que a gente escreve, ou um diagrama que a gente desenha, mostrando o que tem dentro daquele software. Aí a gente parte para uma etapa mais técnica, que é a tradução dessa especificação, que ela é mais conceitual ou funcional, para algo mais técnico. Então, a gente precisa fazer um projeto, normalmente relacionado a desenhar a arquitetura desse software, pensar em como que ele vai funcionar, que módulos ele vai ter, né, mais tecnicamente, como é que vai ser o banco, que API que vai usar, que framework, enfim. E aí a gente vai desenvolver, né, daí é sentar e codificar, escrever esse código. Depois disso, eu não posso entregar para o meu cliente sem validar se aquilo que eu fiz realmente é o que ele precisava. Se eu tiver um cliente, eu vou ter alguém que, inclusive, pode me ajudar a validar isso, né? Se eu não tenho um cliente, que é o caso das startups, normalmente eles trabalham fazendo os chamados MVPs, Minimum Viable Product, que a gente diz, né? Eles criam um produto, colocam no mercado e verificam qual que vai ser a resposta do mercado para esse produto. Essa é uma etapa de validação. Identificar se aquilo atende a demanda do meu cliente ou se vai atender o mercado do jeito que eu estava esperando, de acordo com a demanda que eu entendi do mercado. E aí, o bom do software, e eu sempre falo isso para os meus alunos, é que a gente vai ter trabalho para sempre, ele vai sempre evoluir. Esse software vai sempre mudar, vai sempre atender, vai precisar atender as mudanças dos clientes. Então, a gente sempre vai ter trabalho, né? Tudo que a gente entrega, tudo que a gente produz, a gente precisa manter. Não só eventualmente para corrigir pequenos bugs, mas também porque vão surgir novas demandas, vão surgir novas necessidades, e a gente precisa sempre ficar trabalhando para ir arrumando, ir melhorando, ir trazendo mais funcionalidades e inovando no sistema. Então, essas 4 atividades de entender o que o meu cliente quer, né? Projetar e desenvolver, validar e evoluir essa solução vão existir sempre. O que acontece é que a gente tem diferentes dinâmicas para fazer essas atividades. Tem gente que faz uma distinção, né, entre projetos tradicionais e projetos ágeis. Deixa eu voltar aqui. Se eu falar nos tradicionais, né, só para relembrar, eles têm uma ideia de que eu faço uma etapa primeiro e depois eu parto para outra. E eu tenho um extenso planejamento antes de começar. Eu tento detalhar o máximo possível esse software para depois implementar. E a ideia dos métodos ágeis não é essa, ela traz uma dinâmica um pouquinho diferente. E eu até vou dar um exemplo para vocês que eu estou passando nos últimos dias agora, né? A gente está implementando lá na Federal um grande sistema em toda a graduação. Na Federal a gente tem 30 mil alunos, 120 cursos, né? Mais de 2 mil professores, e, e é um grande desafio você atender o que todos os clientes querem, né? Então a gente passou o ano passado inteiro fazendo especificação, projeto e já implementando esse software para já ir validando, né? Então, agora a gente estava na última etapa, na verdade, ontem terminaram as matrículas com todos os cursos da universidade, e eu tive uma discussão com um dos cursos,
Um dos cursos me questionou e falou assim, Rafaela, como é que você pode estar colocando um sistema que não está 100% pronto? E, na verdade, a visão dela era que eu precisava primeiro especificar e projetar tudo que todos os cursos precisam para depois colocar funcionar. E eu adotei uma abordagem diferente. Eu falei, não, eu vou identificar primeiro as coisas básicas que os cursos precisam para funcionar. Na verdade, o meu critério foi assim, a gente partiu de um sistema antigo para um sistema novo, né? Eu falei, não, eu vou fazer pelo menos o que o outro sistema fazia. E ela me questionou que não, que aquilo era pouco, eu tinha que fazer mais antes de implementar. E essa visão dela era uma visão tradicional, né? Primeiro especifique tudo, primeiro desenvolva tudo e depois implemente. E eu adotei uma abordagem diferente, eu adotei uma abordagem ágil. O que que eu fiz? A gente começou a implementar desde o ano passado, começou a criar esse software desde o ano passado. E o que que eu tentei fazer? Produzir rapidamente um software que seria útil e construído em incrementos. Então, a gente praticamente, eu vou dizer todo dia, se não dizer todo dia, a cada 2 semanas, a cada 2 dias, a gente está colocando coisa nova em produção. Está criando incrementos. E esse software foi inserido para que o usuário usasse também de forma incremental. Então, primeiro a gente escolheu 12 cursos que acompanharam a gente, depois a gente colocou mais 50 cursos, e agora na última etapa que a gente está colocando todos. Aquela primeira leva de cursos que começou a usar o software, usou um software muito menor e muito menos funcional do que essa leva que está entrando agora. E aí, se você me pergunta, esse software está pronto? Eu vou dizer não, né? Não está. A gente ainda está identificando melhorias e que a gente vai continuar evoluindo e vai continuar implementando. Então, quando a gente fala de processos ágeis, eu vou ter especificação, projeto e implantação intercalados. As coisas vão acontecendo em ciclos. E eu vou desenvolvendo o sistema em uma série de versões. Por que que os métodos ágeis surgiram? Eles já são uma coisa que já existe há algum tempo, né? O Manifesto Ágil, eu vou mostrar para vocês, surgiu em 2001, mas eles vieram da ideia de substituir aquelas abordagens tradicionais que esperavam que tudo fosse especificado antes de implementar. Elas eram consideradas mais pesadas, né? Vocês imaginem nesse meu projeto lá da Federal, se eu fosse primeiro especificar tudo antes de implementar. Eu estaria agora numa situação que nenhum curso estaria usando, eu não teria nenhum feedback sobre o que foi bom e o que foi ruim para eles, porque muitas coisas que a gente colocou em produção não estava legal, e eles já usando, já deram esse feedback para a gente conseguiu arrumar, e eu ainda não teria um sistema implementado. Então, os métodos ágeis, eles permitiram que a gente conseguisse levar o valor, entregar algo para o cliente de uma forma mais ágil, né? Não queria usar a mesma palavra, né? Mas de uma forma mais ágil, de uma forma mais frequente. Então, tudo isso surgiu, como eu falei para vocês, em 2001, né, oficializado em 2001, com o tal do Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil foi um manifesto feito por alguns desenvolvedores de software, dizendo como é que eles preferiam conduzir o desenvolvimento do software. O que que eles preferem valorizar quando eles estão nesse dia a dia de entender o que um cliente quer, ir lá e implementar o que aquele cliente quer. Então, eles dizem o seguinte: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazerem o mesmo. Com esse trabalho, o que que eles valorizam? Indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. O que que é isso? Se eu tiver um problema na minha equipe, como é que eu vou resolver? Eu vou resolver implementando um novo processo, criando um checklist para alguém ir lá e marcar alguma coisa, ou eu vou fazer as pessoas se comunicarem e interagirem mais? Uma equipe ágil vai focar na interação e nos indivíduos. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Esse exemplo que eu dei para vocês ilustra bem isso, né? Ao invés de ficar documentando muito o que, que o sistema ia fazer, a gente preferiu colocar ele na prática. Não que eu não documentei, tá, gente? A gente documentou sim, métodos ágeis têm uma forma de fazer isso, e o que era preciso documentar, a gente foi lá e documentou. Até porque, eu vou dizer para vocês, eu consulto muito essa documentação ainda, né? Às vezes surge uma dúvida, o software está lá em funcionamento, o cliente fala, mas isso não é assim que funciona. Eu vou lá na minha anotação para ver se não era mesmo o que ele me falou, né? Então, a documentação ela continua sendo necessária, mas eu priorizo entregar o software funcionando. Eu vou
valorizar mais colaborar com o meu cliente do que negociar contratos. Você veja uma ênfase à interação com as pessoas mais do que a burocracia, né? E responder a mudanças mais do que seguir um plano. E a pandemia, para mim, foi um problema, foi um exemplo bem claro disso, né? No meio do meu projeto, a gente teve uma pandemia, né? E eu estava com tudo planejadinho para implantar, as datas, os treinamentos, as funcionalidades. De repente, eu tive que reverter e responder essas mudanças de uma forma bastante ágil. Isso aqui também fica no dia a dia da equipe ágil, né? A equipe que trabalha com métodos ágeis, o cliente pede uma mudança, ela não entorta o nariz para ele dizendo, ai, não acredito, vou ter que mudar. A gente pega lá e vai lá e faz. Por que que a gente vai fazer o que o cliente pede? Porque a gente quer que o cliente sinta valor naquele produto que está sendo entregue. Então, mesmo achando que tudo isso é importante, né, processo e ferramentas, documentação, negociação de contrato, seguir um plano, eles valorizam mais os itens à esquerda, né? Então, eu vou ter sempre um foco nas pessoas, em ter software funcionando, em colaborar com o cliente e em responder às mudanças. E para entender um pouco mais como que isso funcionaria no dia a dia, além desse manifesto com esses 4 valores, a gente diz assim, eles definiram também 12 princípios. Os princípios, eles são norteadores, né? Eles dizem como que você vai se comportar diante das situações. Então, eu vou passar rapidamente nesses 12 princípios aí para quem não conhece. O primeiro deles é: a nossa prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Então, quero sempre deixar meu cliente feliz. Eu quero sempre que ele se sinta satisfeito com aquele produto que eu estou entregando. Mas eu tenho que acabar entregando sempre, né? Não adianta eu querer deixar ele satisfeito e dizer para ele assim, ó, você vai ter que esperar 1 ano para receber esse software, né? Então eu quero satisfazer, entregar um software que agrega valor. Isso aqui é um baita desafio, né? Como é que eu vou identificar o que agrega valor para o meu cliente? Às vezes nem ele sabe direito, sabe, gente? A gente tem muitos casos lá na universidade que nós, da equipe de desenvolvimento, acabamos sugerindo para o cliente o que, que tem mais valor para ele, o que, que seria mais importante ele receber primeiro, que vai fazer com que ele trabalhe melhor e mais produtivo. Segundo, mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Os processos ágeis tiram vantagem das mudanças, visando vantagem competitiva para o cliente. O que que eu quero? Que o meu cliente consiga trabalhar bem, né? Se ele for um cliente que está no mercado, que ele está competindo no mercado, essa atualização do software vai dar vantagem competitiva para ele. Imagine esses aplicativos que vocês usam. Uber, iFood, eu não estou ganhando nada para isso, né? Não estou fazendo propaganda, nada. Mas por trás disso, a gente tem uma equipe de desenvolvimento de software, né? Pensando em funcionalidades que tem que estar lá. O que que vai trazer vantagem competitiva para aquele cliente ali, para aquele aplicativo? E muitas vezes mudanças rápidas nos requisitos ajudam, né? Você coloca uma coisa em produção, o cliente vê que não é bem aquilo, você vai lá e tem que mudar rapidamente. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. Então, eu quero que o meu cliente perceba esse software vivo. Quanto mais rapidamente eu for entregando novas funcionalidades, mais valor ele vai identificando naquilo. E claro que tem que ser coisa bem feita e não toda bugada, né? A gente tem que continuar produzindo software de qualidade. E aqui não é desenvolver com pressa, tá, gente? Existe uma série de práticas e técnicas que a gente segue para conseguir fazer isso. Mas eu vi, por exemplo, ao longo do meu doutorado, eu estudei uma das equipes ágeis que eu fui conhecer o processo deles, identificar como é que eles trabalhavam. Eles entregavam uma versão nova do software a cada hora, né? Então, às 8 horas da manhã que eu comecei essa palestra, eles entregaram uma versão, às 9 horas que eu vou estar aqui ainda falando, eles entregam outra. Então, isso agrega muito valor para o cliente. Hoje, lá na Federal, na minha equipe, a gente não faz de hora em hora, a gente não tem um relógio tão marcadinho, mas eu diria para vocês que a gente tem vários deploys por dia, né? O que que a gente chama de deploy? A gente chama de colocar a funcionalidade lá no servidor para que o nosso cliente consiga começar a utilizá-la. Então, isso aqui
dá uma percepção de software vivo. O cliente gosta, né? De, olha só, já apareceu um botão novo. Olha que legal, você já colocou a validação que eu pedi. Isso traz muita satisfação para eles. Pessoas de negócio e desenvolvedores têm que trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Por que isso? O que é pessoa de negócio? É aquele cliente que entende do negócio, ele entende do problema que ele quer resolver com o software. O desenvolvedor tem que entender muito bem desse negócio, para que ele consiga desenvolver soluções melhores. E como é que a gente faz o desenvolvedor entender muito bem do negócio? Uma opção seria eu escrever um documentão bem detalhado para ele e pedir para ele ler, que seria o valorizar os processos e as documentações. Uma outra opção é fazer essas pessoas trabalharem juntas, que é valorizar a comunicação e os indivíduos. Então, o princípio ágil, ele tende a fazer o quê? Faça as pessoas conviverem, né? Uma equipe ágil, vamos dizer assim, teórica, né? Eu tenho a pessoa do negócio, o cliente trabalhando na mesma sala que os desenvolvedores. Isso é meio utópico hoje em dia, né? Mas lá na universidade, a gente trabalha com determinadas pessoas chaves do negócio muito próximas da equipe. Inclusive, eu peço que alguns deles participem das nossas reuniões de discussão, de entregas, de funcionalidades técnicas. Participem, eles vejam o dia a dia dos desenvolvedores e compartilhem com os desenvolvedores as questões de negócio. E uma das características que eu falei para vocês que eu percebi nessa equipe, que eu queria trazer e compartilhar com vocês hoje, é que é uma equipe que conhece muito bem do negócio. É uma equipe capaz de olhar um pedido de um cliente e dizer, putz, isso aqui não está certo. Isso aqui que esse cliente pediu, e lá na universidade a gente tem uma característica que a gente tem, como a PUC também, né? A gente é muito grande, a gente tem várias áreas de negócio. Então, a gente tem lá dentro da UFPR várias pró-reitorias, que seriam como se fossem as diretorias de vocês. Cada diretoria tem o seu interesse, cada pró-reitoria tem o seu interesse. A gente, como área de sistemas, a gente precisa conciliar os interesses de todas elas. E como que a gente faz isso? Conhecendo muito bem o negócio, né? Identificando que uma coisa que um cliente de uma área está pedindo não bate com uma coisa que o outro cliente da outra área faz. E como é que a gente consegue fazer isso? Conhecendo e tendo as pessoas de negócio muito perto da gente. Construa projetos em torno de indivíduos motivados, dê a eles o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Então, eu quero que a minha equipe ágil esteja feliz com o trabalho que ela está fazendo. A motivação faz com que a pessoa faça bem, né? Ela vai além do salário que ela está recebendo. Eu não estou trabalhando só pelo dinheiro, eu estou trabalhando porque, poxa, é legal o que eu estou fazendo, eu estou vendo a diferença, estou vendo que o que eu estou entregando está fazendo as pessoas felizes lá na ponta, está ajudando alguém. Então, é a ideia de você trabalhar. Vocês devem ter visto já algumas fotos dessas empresas mais modernas, que o cara tem violão para tocar na empresa, joga ping-pong, tem videogame. Não é que o povo não trabalha, fica só jogando, né? É que eles têm um ambiente agradável, tem um ambiente em que a gente sabe que eu tenho um videogame lá, mas eu confio que o cara vai fazer o trabalho dele. E a hora que ele estiver muito cansado, muito estressado, ele vai lá jogar o videogame dele. E essa questão da confiança também, ela é bem importante porque numa equipe ágil, você não fica acompanhando o que a pessoa está fazendo do ladinho dela todo dia, né? Você joga, dá o objetivo e confia que o cara vai fazer. Se ele não fizer, daí são outros 500, daí a gente tem que tomar uma atitude. Mas no geral funciona, né? Se a pessoa tiver esse perfil de equipe ágil que a gente já vai conversar. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face. Quando eu assumi essa equipe, eles trabalhavam numa sala, eles se falavam sempre, mas não de forma sistemática. Tinha gente que chegava lá um dia, não falava com ninguém, só dizia oi, depois tchau no fim do dia. E aí, quando a gente queria conversar sobre o trabalho, né, o conhecimento sobre o que o um ou outro estava fazendo era muito vago. Então, os métodos ágeis, e quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi promover formas de que as pessoas conversassem mais sobre o que elas estão fazendo. Isso faz com que a informação seja transmitida e faz com que a gente identifique os problemas de forma mais rápida, né? O trabalho fica transparente. Então, a gente valoriza muito conversa face a face. E agora, claro, está sendo por videoconferência, né? É nós lá no Teams fazendo reunião todo dia, conversando sobre o projeto. Software funcionando é a medida primária de progresso. Por que isso? Isso é muito engraçado.
Eu tenho um desenvolvedor na minha equipe que ele tem uma vibe meio diferente, assim. Ele desenvolve e ele deixa o negócio de teste. Ele não tem uma proatividade de fazer acontecer aquilo e colocar aquela funcionalidade em produção. E quando ele desenvolve o negócio e coloca em teste, do meu ponto de vista, que sou a coordenadora da equipe, e do ponto de vista do cliente, aquilo não está pronto. Só que se eu vou falar com ele, vou perguntar, e aí, como é que está aquela funcionalidade? Ele diz, ah, tá pronta, professora, já terminei. Ué, mas não está funcionando lá para o cliente, então não terminou. Concordam comigo? Então, quando que eu considero que eu tive algum progresso? Quando eu tenho o software funcionando lá para o meu cliente. Software que está meio pronto, que está só codificado na mesa do desenvolvedor, não está pronto. Software que está só testadinho ali, guardado no servidor e está funcionando. Está funcionando, mas não está para o cliente? Não está pronto. A minha medida de progresso é aquele software feito deploy lá em produção que o cliente está usando. Aí eu considero que eu realmente tive uma evolução naquele software. Os processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável. Patrocinadores, desenvolvedores e usuários têm que ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. O que é isso? Para deixar bem claro que desenvolver em métodos ágeis não é trabalhar que nem louco, né? Trabalhar com pressa, não é essa que é a ideia. Eu tenho que ter um ritmo sustentável de trabalho, tem que ser legal, tem que ser uma coisa que eu consiga fazer sem precisar um dia falar, meu Deus, estou muito cansado, tenho que tirar férias, não estou aguentando. Isso que é o ritmo sustentável, todo mundo tem que se sentir bem. Tanto que na Extreme Programming, que é a XP, um dos métodos ágeis, existe um dos princípios lá que é semana de 40 horas. Ninguém deve trabalhar mais do que 40 horas numa semana. Se precisar acontecer, que não seja por mais do que 3 semanas seguidas. Por quê? Pessoas cansadas não trabalham bem. Ainda mais desenvolvedor de software, né? Quem desenvolve aqui, quem já fez trabalho de madrugada e codificou de madrugada, você sabe que quando você acorda no outro dia e vai olhar o teu código, você fala, meu Deus, que pessoa que desenvolveu isso aqui, né? Quando a gente está cansado, a gente não tem a mesma produção do que quando a gente está com a mente descansada, limpa. Então, essa é uma das ideias. E contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Eu preciso de um software primoroso do ponto de vista de arquitetura. Tem que ser um software que seja desenvolvido com as melhores práticas técnicas, arquiteturas, tecnologias, com um bom design, porque me facilita, me dá agilidade. Ontem mesmo aconteceu um negócio comigo que eu dei muita risada, mas eu dei risada de nervoso, tá? Eu tive, o nosso sistema lá, ele tem uma situação que ele precisa mandar um e-mail para uma pessoa numa etapa do processo. E o endereço do e-mail, normalmente, eu pensando assim, como professora e coordenadora da equipe, esse endereço de e-mail deveria ser uma configuração que eu faço no sistema, né? Em alguma tela eu entro, boto esse endereço aí e está alterado. E aí eu precisei alterar esse endereço e não estava numa configuração, ele estava dentro do código. Daí precisava ir lá, mexer dentro do código e gerar todo o sistema de novo, fazer um deploy e colocar em produção. Quando eu descobri isso, eu falei para eles, eu vou contar pro pessoal que isso aconteceu, mas vou falar que não foi com vocês, foi com um amigo meu que fez isso, não a minha equipe. Porque isso não é excelência técnica, né? Isso me atrapalhou. Eu precisava atualizar um e-mail e precisei ir lá, pegar um desenvolvedor, mexer no código, fazer o deploy do sistema, passar por um ambiente, passar por outro ambiente para mudar um endereço de e-mail que o cliente precisava receber numa outra caixa lá. Isso não é um bom design. O bom design faz com que eu tenha agilidade para fazer as customizações e fazer as alterações no sistema. E aqui tem uma série de técnicas que a gente pode usar também para ajudar. O que é simplicidade? Se você tem um problema para resolver, tente resolver da forma mais simples possível. Por quê? Eu quero maximizar a quantidade de trabalho que eu não preciso fazer. Quanto mais simples a solução, menos trabalho eu vou ter que fazer para resolver, né? E às vezes, gente, acreditem, próxima vez que tiverem um problema para resolver, pensar na solução simples às vezes é mais difícil do que pensar na complexa. Ainda mais quando você já tem uma solução para o negócio, né? E aí você quer pensar diferente, você quer sair da caixa, você quer dar uma perspectiva nova para o teu cliente, fazer um software inovador.
Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer, em pensar em soluções simples. Sempre que algo for complexo demais, desconfie. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. Então, a ideia aqui é que equipes ágeis, elas decidem, né, tecnicamente como que elas vão fazer as coisas. Elas têm pouca interferência de fora em relação a isso, e para alguns gestores isso é um pouco difícil, né? Você tem que deixar a equipe resolver como que vai ser feito. Em intervalos regulares, a equipe precisa refletir sobre como se tornar mais eficaz e refinar e ajustar o seu comportamento de acordo. Isso é um pensamento de melhoria contínua, né? É você constantemente parar e pensar sobre o que você está fazendo e o que você pode melhorar. Isso a gente pode usar na nossa vida pessoal também, né? Mas aqui a ideia é que no trabalho as pessoas sentam juntas e falam assim: bom, semana passada, o que que deu certo, o que que deu errado? Eu agora, terminou ontem as matrículas da Federal. Nem falei com a minha equipe hoje ainda. Eles devem estar me esperando lá cobrar deles. Aí vamos ter uma conversa, né? O que que deu certo, o que que foi bom, o que que não foi, como é que a gente tem que se preparar para a próxima, né? Que tecnologia que a gente usou que não foi legal? Será que o servidor aguentou? Alguma funcionalidade que não, né? Teve uma questão lá que os alunos, quando dava conflito de horário nas turmas, os alunos não entendiam direito na tela. Será que não é melhor a gente mexer nisso? É esse tipo de reflexão que a gente pode fazer para tentar melhorar não só o trabalho da equipe, mas também o software em si. E esses 12 princípios que eu acabei de falar, eles norteiam vários métodos, né? Os princípios, eles guiam comportamento, vocês viram, né? Bem genérico, ele diz, ó, adote uma solução simples. Não te diz exatamente como, né? Ó, deixa a sua equipe auto-organizável. Ok, mas como? Quem vai dizer como são os métodos. Os princípios vão guiar os valores e os comportamentos. Os métodos vão direcionar as práticas que você vai adotar, exercitando esses princípios do Manifesto Ágil. Então, só para lembrar, né? Alguns métodos aí que você já devem ter ouvido falar. Scrum, o mais famosão de todos, a Extreme Programming, ou XP, Kanban, Lean, e tem vários outros. Se você já ouviu falar de algum desses métodos, conta para mim. Deixa eu colocar na minha outra pergunta aqui. E eu quero que vocês digam para mim. Entra lá, atualiza o teumente.com aí. É o mesmo código, acho, 395533. E diz para mim qual desses métodos você já ouviu falar. Você vai poder marcar mais de um aí, para eu ter uma ideia aí como é que vocês estão em métodos ágeis. Ah, eu não coloquei opção nenhum, né? Se você não ouviu nenhum, então pode deixar sem responder. Ó, já ouviram falar de BDD e FDD? Legal, os menos famosinhos. O Scrum é o mais famoso, surpreendentemente aqui vocês ouviram falar mais do Lean e do Kanban. Não, tá quase empatando. Aí, empatou. A XP é um pouco menos. A XP foi um dos primeiros métodos ágeis difundidos mundialmente, né? Foi ele que, na verdade, disseminou a ideia do Manifesto Ágil. E o Scrum chegou um pouquinho depois, mas acabou tomando o terreno da XP, porque o Scrum, ao contrário da XP, ele tem uma abordagem mais de gestão, de como organizar o projeto. A XP é uma abordagem mais de engenharia do software, como é que a equipe de desenvolvimento tem que trabalhar. Acho que é por isso que muita gente ainda não ouviu falar da XP. Aí, legal, estabilizando os respondentes. Então, maravilha. Scrum, Lean, Kanban, os mais ouvidos falar, né? XP um pouco menos. E estou vendo aqui pela quantidade de respondentes que talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar de nenhum desses métodos ágeis. Eu não vou explicá-los aqui, não. Vou dar uma passadinha no Scrum só, para você ter uma ideia, quem ainda não conhece, né? Mas quem tiver curiosidade, você dá uma gugada aí, você vai achar qualquer um deles facilmente, pelo menos em linhas gerais, como é que eles funcionam. Na prática, eles vão direcionar coisas que a equipe de desenvolvimento de software precisa fazer para implementar aqueles princípios que eu acabei de falar para vocês.
Muito bom, 47 respondentes. Temos algumas pessoas que já conhecem. O Scrum ganhou. Beleza. Então, vamos lá. O Scrum, né, para quem não conhece, relembrando para quem conhece, qual que é a ideia dele? A ideia é assim, ó, você começa com uma visão geral do projeto, ou entendendo o que o teu cliente quer, ou você mesmo construindo essa visão a partir da tua percepção de mercado. Vamos imaginar uma startup, né? Ela precisa entender o mercado e construir a visão do produto que ela quer entregar para o mercado. Com o cliente, alguém que vai te dizer o que quer. E aí você vai criar essa visão completa. Mas é uma visão abrangente e rasa do projeto. Eu não quero me aprofundar muito em detalhes sobre como vai funcionar. Eu quero ter uma ideia geral de tudo que tem que ser feito. Aí funciona assim. A gente cria o que a gente chama de backlog do produto, que é uma lista das coisas que precisam ser feitas. A gente vai pegar a cada sprint, que seria 2 ou 4 semanas, normalmente, escolher um conjunto dessas coisas para fazer. Então, eu tenho lá uma lista de 50 funcionalidades, por exemplo. Eu vou lá e vou pegar 10, que é esse tijolinho aqui, e vou fazer na minha primeira sprint. Aí a minha equipe vai olhar aquelas 10 funcionalidades, vai pensar em como desenvolver, aqui é a auto-organização, deixa eles decidirem, e vai a sprint acontecer. De 2 a 4 semanas, essa equipe vai lá e vai desenvolver essa funcionalidade, conversando diariamente. Então, a gente tem as reuniões para fazer o pessoal se comunicar, trocar as experiências, enfim. E no fim dessa sprint, eu vou entregar aquela funcionalidade pronta, ou pelo menos deixar essa funcionalidade potencialmente entregável. Às vezes a gente não consegue colocar no cliente na hora, né? Então a gente deixa ela guardadinha no servidor e coloca na hora que ele autoriza. Aí eu volto e recomeço, pego um conjunto de outras funcionalidades para daí detalhar e desenvolver ao longo da sprint e entregar. Então, essa abordagem mais gerencial aqui do Scrum fez o Scrum ficar muito famoso, ele virou moda, né? Tá cheio de gente que diz que faz Scrum, mas não faz coisa nenhuma, né? Ou faz só o Scrum e não pensa nem nos princípios ágeis por trás, né? Então, não é essa a ideia. Para você ser ágil mesmo, tem que ter todos esses comportamentos que eu falei por trás, e aí você pode usar uma técnica, usar um método para conduzir o teu projeto. Teve um agilista uma vez que falou para mim que ele achava que o Scrum era só uma muleta para o cara aprender a ser ágil, começar a incorporar os princípios, depois ele largava a muleta e virava ágil sozinho por conta. Ele não precisaria mais desse processo para desenvolver. E hoje eu entendo o que ele quer dizer, né? Que você incorpora na equipe aqueles princípios e você já não precisa mais de todas essas cerimônias aqui para fazer o negócio acontecer. Mas ok, então vamos falar. Agora fechei a parte de definições e conceitos para a gente se localizar, para quem não conhecia, conhecer, né? Nos últimos 3 anos, eu tive um projeto do CNPq, que a ideia era fazer um levantamento nacional de métodos ágeis, identificar como é que o Brasil está adotando métodos ágeis. Por que eu propus esse projeto? Porque internacionalmente a gente tem pesquisas realizadas anualmente dizendo que práticas que as pessoas estão adotando, como é que elas estão fazendo, que dificuldade que elas têm, mas a gente tem pouca informação sobre como está o Brasil, né, de uma forma bem abrangente. E daí eu fiz essa pesquisa nos últimos 3 anos. Esses resultados que eu vou mostrar para vocês aqui são parciais. Nos finais, a gente está fechando um artigo, que é para ser publicado em breve, mas esses aqui eles são referentes aos dados de 2018, tá? Essa primeira questão aqui, a gente tentou identificar quantas empresas são ágeis. E a gente fez de um jeito meio diferente. A gente não perguntou para elas se elas usam Scrum, se elas usam XP, até pelo motivo que eu falei para vocês. Tem equipe que diz que usa, mas não diz que é ágil, mas não é bem ágil, né? A gente fez de uma outra forma. A gente pegou algumas características de métodos ágeis e perguntou como é que as equipes faziam. Rodamos uns algoritmos de clusterização lá, fizemos umas loucuras e a gente chegou nesses números aqui. 26% das equipes a gente pode dizer que são tradicionais. Tradicionais em que sentido? São equipes que preferem especificar todo o projeto no começo, planejar esse projeto no começo e desenvolver depois e entregar para o cliente de forma menos frequente, né? Prefiro detalhar primeiro mais, fazer um pacotão bem grande e entregar para ele lá no final.
20% a gente identificou que era 100% ágil, no sentido de, olha, planeja ao longo do projeto, estilinho Scrum, assim, né? Eu começo com uma visão geral, pego um pedacinho, faço aquele pedacinho, entrego para o meu cliente tem as entregas frequentes e contínuas, minha equipe trabalha com os princípios, 20%. Mas o que chama atenção é que os outros 54%, que é a maioria, a gente identifica um processo híbrido, que é o quê? Mistura os dois, o que é uma coisa muito natural. Por quê? Porque a equipe vai fazer o que ela precisa fazer para entregar o trabalho. Então, se eu precisar planejar detalhadamente, usando um Scrum, eu vou fazer. Daí eu começo a misturar as coisas, eu começo a misturar o tradicional e o ágil. E a gente vê a maior parte das equipes que misturam. Se a gente for considerar que essas equipes também têm um pouco de ágil, a gente tem os métodos ágeis aí atuando, né, em 74% das equipes de desenvolvimento brasileiras, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que já trabalha com métodos ágeis no Brasil. Quais são as regiões, né? Isso aqui da nossa amostra, quem trabalha com métodos ágeis? A gente vê aqui um percentual menor no norte e no nordeste, um percentual grande de sudeste, 38%, parecido com o centro-oeste do Brasil, 13% no sul, e vários são o pessoal que trabalha em empresas nacionais, né, que estão distribuídas no país todo. Talvez esse número maior no Sudeste e no Centro-Oeste seja por causa da amostra, né? As pessoas que estavam respondendo para mim são a maior parte daqui, mas se a gente conseguisse generalizar estatisticamente, a gente conseguia dizer que a maior parte das equipes que usam ágil, elas estão realmente nessas regiões. Eu tenho poucas equipes, por exemplo, usando métodos ágeis no Norte. Que áreas são essas empresas que usam métodos ágeis? Um grande percentual do governo, que me surpreendeu muito nessa pesquisa, tanto que a gente acabou fazendo um estudo focado só no governo, né? Quais são as características e os desafios de implementar métodos ágeis no governo. E vou dizer para vocês por que que a gente fez um estudo focado no governo. Por causa do perfil das pessoas que trabalham no governo brasileiro. A gente tem uma característica do funcionalismo público, de como as equipes são montadas, de como que é a gestão pública, que é bastante diferente de como os métodos ágeis são conduzidos. Então, me surpreendeu muito esse número, né? O governo ter 33%. E realmente o pessoal usa mesmo, né? Veja eu trabalho no governo e estou usando métodos ágeis. Serviços financeiros, 20%. Empresas de software, né, que desenvolvem software, 12%, educação 7%, a gente tem um percentual grande aqui de outros, né, 22%. Qual é o percentual das equipes que são ágeis dentro das empresas? Então, a empresa diz assim, minha empresa usa métodos ágeis. Daí a gente pergunta, ok, mas quanto da sua equipe usa métodos ágeis? 21% diz que todas as equipes são ágeis. 42% diz que menos da metade e 33% diz que mais da metade são ágeis. E só 3% diz que nenhuma delas, que provavelmente é alguém que estava lá isoladamente com uma iniciativa ágil e não tinha conseguido implementar ainda métodos ágeis efetivamente na sua empresa. Mas a gente vê aqui, se a gente olhar só essa parte de cima do gráfico aqui, né? Cerca de 50% das empresas tem a maior parte das suas equipes usando métodos ágeis. Essa pergunta aqui era sobre o tamanho das equipes. Por que que a gente pergunta isso para eles? Porque quando a gente vai olhar lá na teoria dos métodos ágeis, o pessoal diz que foi feito para equipes pequenas, até por causa dessa dinâmica de comunicação que eles precisam, né? E a nossa pesquisa mostrou que não é bem assim mais, né? Equipes pequenas, pequenas mesmo, ó, de 1 a 5 pessoas, a gente tem só 12%. 6 a 10, 17%. Daí a gente começa a ter equipes bem grandes, né? 20% me disse que trabalha em equipe de 11 a 20 pessoas, 15% de 21 a 50 e 32% em equipes com mais de 50 pessoas. Aí eu perguntei para eles porque vários estudos são feitos no sentido, né? Métodos ágeis funcionam, né? Foi melhor mesmo para as pessoas começarem a trabalhar dessa forma, diferente do desenvolvimento tradicional de projetos. Aí eu perguntei se os projetos deles eram bem-sucedidos.
44% disse que sim, um percentual bem bom, né? 45% diz que às vezes, ok também, né? Porque, na verdade, desenvolver software é um grande desafio. 4% diz que não sabe, engraçado, tem sempre alguém dizendo que não sabe responder. E 4% diz que não, os processos ágeis, os projetos ágeis não tiveram nenhum sucesso. Fiquei bem feliz com a resposta, né? A gente tem aqui quase 90% das equipes considerando que a utilização de métodos ágeis trouxe sucesso para os seus projetos. Quando eu perguntei para eles quais os métodos que eles mais usavam, olha aqui o que deu. O coitadinho do FDD ficou aqui para baixo, né? O Scrum lá em cima, né? Claro, eles podiam responder mais que uma, vocês vão ver que vai dar mais que 100% a soma aqui. Scrum Kanban. O customizado chama atenção, porque customizado significa que eu estou misturando coisas. A gente tem 3 aqui que misturam, né? Scrum com Kanban, Scrum com XP, e esse customizado que vamos considerar que a própria pessoa inventou o método dela, né? Então, a gente tem um grande percentual aí que confirma o que eu mostrei naquele gráfico de pizza para vocês, né? Que é o que a gente chama de híbrido. Aí o pessoal do Lean, o pessoal da XP aqui embaixo, com um percentual um pouco menor. Ah, daí eu perguntei para ele, você combina métodos ágeis com tradicionais? Aí 61% diz que sim, né? Combina sim. 6% sempre tem alguém que diz que não sabe, né? 6% não sabe e 34% não. Puramente ágil, não combina com tradicionais. Aqui uma outra evidência que quando vocês ouvirem falar de métodos ágeis, quando vocês forem trabalhar numa empresa que diz que usa métodos ágeis, algumas até exigem, né? Na descrição das vagas que vocês conheçam, vocês normalmente vão trabalhar com um método não puro, como você aprendeu na faculdade, né? Nas aulas de engenharia de software. Vão ser métodos que vão misturar as abordagens ágeis com outras técnicas. Aqui eu perguntei para eles sobre as práticas que eles usam, né? Eu não expliquei muito para vocês sobre as práticas, eu precisaria ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas só para enfatizar as top 3 aqui, né? O Kanban é aquele quadro de post-it famoso, escreve Kanban no Google e vai lá em imagem, você vai ver um monte de quadrinho cheio de post-it colado. Então, o Kanban é a mais utilizada. As reuniões diárias, que eu falei lá no Scrum, que é o pessoal conversar todo dia sobre o que está desenvolvendo, em segundo lugar. E, em terceiro lugar, as retrospectivas, que são aquelas reuniões que o pessoal faz para conversar sobre o trabalho, identificar o que deu certo, o que não deu, também muito usada, né? Faz parte dos princípios ágeis, promover essa reflexão sobre o trabalho. Por que as empresas adotam métodos ágeis aqui no Brasil? Para acelerar a entrega do produto, em primeiro lugar. Segundo lugar, para aumentar a produtividade. E, em terceiro lugar, para melhorar a capacidade de gerenciar as mudanças de prioridades. Que tem bem a ver com ser ágil, né? Quero entregar mais rápido, eu quero ser mais produtivo e quero conseguir que o meu cliente mude os requisitos dele e eu consiga gerenciar isso de uma forma melhor. Os métodos tradicionais não faziam isso muito bem. Ok, essas são as razões. Mas aí a gente pergunta assim, tá, e quando você vai adotar métodos ágeis, é bem tranquilo? Você tem algum desafio? E aí, a maior parte dos desafios são relacionados à questão de cultura, né? De pessoas, mudança cultural e resistência à mudança. A gente tem aqui também a adaptação das práticas ágeis, as pessoas têm dificuldade de pegar o que elas aprenderam na faculdade ou no curso e colocar para funcionar na empresa dela. E vou dizer por que isso. Porque métodos ágeis não são só práticas, tem os princípios também e vai envolver as pessoas. Né? Então, é uma das mensagens que eu quero deixar para vocês aqui. A questão da mudança cultural, da resistência da mudança, né? A adaptação das práticas ágeis, tudo isso tem a ver com pessoas. E se a gente for ainda para o quarto item também, compromisso da alta direção também tem a ver com pessoas. Aí eu perguntei para eles, o que melhorou quando você usou métodos ágeis? Aí eles responderam assim, eu coloquei todos esses itens que estão aqui e perguntei, melhorou, piorou, não teve nenhum efeito ou você não sabe? Chama atenção de novo aqui, o roxinho tem uma galera que não sabe, né? Não sabe de nada. O verdinho pequenininho aqui sem efeito, ó. Ah, isso aqui não fez diferença nenhuma. Piorou? Pouca gente diz que piorou alguma coisa, tá vendo? Ó, é o vermelhinho aqui.
Agora o azulzinho diz que melhorou. E aí eu ordenei aqui, né, do que mais melhorou para o que menos melhorou. Então a gente tem aqui o que mais melhorou: aprendizagem e criação do conhecimento, colaboração em equipe e alinhamento entre a TI e os objetivos de negócio. O que eu chamei atenção aqui, que eu sublinhei esses 3 aqui? Porque as razões que as empresas decidem ser ágeis são para acelerar a entrega do produto, aumentar a produtividade e melhorar o gerenciamento das mudanças. São melhorias que eles conseguem também, elas estão aqui, ó, né? Eles conseguem atingir essa melhoria. Mas o que eles têm mais? Eles têm mais melhorias relacionadas ao relacionamento entre as pessoas, aos indivíduos e à colaboração entre eles, tanto da equipe com o negócio, dentro da equipe, quanto a aprendizagem e criação de conhecimento individual ou coletiva, né? Então, a gente acaba tendo melhorias também relacionadas às pessoas. Aqui eu só enfatizei o que piorou, né? Deixei em azulzinho agora o que piorou e ordenei do que mais piorou para o que menos piorou. O pessoal reclama que diminui a previsibilidade. Por quê? Porque nos métodos tradicionais você planeja muito antes de começar a desenvolver. E nos ágeis não, né? Então dá uma sensação para o gerente de projetos, para quem gosta de gerência de projetos aí, dá uma sensação para o gerente de projetos que ele não sabe o que vai acontecer, né? Na verdade, mesmo que ele planeje, ele não sabe, né? Vamos combinar isso. O planejamento é uma adivinhação do futuro. Mas o pessoal reclama, né, que com métodos ágeis perde a previsibilidade, que tem desperdício e excesso de atividades, o que é bem esquisito, e que piorou a qualidade do software também. Eu acho que porque as pessoas daí esquecem daquele princípio de excelência técnica para desenvolver o software. Aí eu peguei os 12 princípios e mais alguns do Lean e perguntei para eles o quanto vocês aplicam os princípios. E aí eles disseram para mim se aplicam muito, pouco, nunca ou se eles não sabem. Sempre tem um roxinho aqui que não sabe de nada, né? Mas se você olhar os que aplicam muito, a gente tem um percentual bem legal aqui, né? A gente tem assim a maioria aqui, mais que 40% diz que aplica muitos princípios. Quais são os princípios mais aplicados? Trabalhar em conjunto com as partes interessadas, procurar melhoria contínua e priorizar software em funcionamento mais do que a documentação abrangente. A gente vê aqui uma aplicação de princípios razoável. A gente tem alguns que são meio esquecidos aqui. Ó, limitar o trabalho em andamento, que é a limitação de WIP, é lá do Lean. Inspecionar o trabalho das outras pessoas na equipe e evitar trabalho que não adicione ao cliente. O pessoal meio que esquece desses princípios aqui. E aí me chamou a atenção o seguinte: se a gente voltar, depois vocês veem a gravação lá, se voltar lá no slide e ver o que piorou no desenvolvimento de software, eles dizem para mim que piorou a qualidade, o desperdício e o excesso de atividades e a previsibilidade do projeto. E aí, se você olhar quais são os princípios menos aplicados, inspecionar o trabalho dos membros da equipe, que é algo que colaboraria para melhorar a qualidade. Limitar o trabalho em andamento. Se vocês forem lá olhar o Lean, limitar trabalho em andamento, sabe o que faz? Você reduzir o desperdício e o excesso de atividades. E medir o progresso do software com software em funcionamento te ajuda a ter métricas para previsibilidade. Ou seja, o que piorou está diretamente relacionado aos princípios que são menos aplicados. Aí, o que eu fiz? Eu peguei só as equipes que disseram para mim que os projetos têm sucesso, aquelas que responderam sim, e vi o quanto que elas aplicavam os princípios. Olhem aqui como subiu o percentual. Lembra que lá naquela geral que eu mostrei estava acima de 40? Aqui a gente já tem a maioria acima de 60, na verdade, né? Eu ia falar 50, mas a maioria está aqui acima de 60% com aplicação intensa dos princípios ágeis e Lean que eu listei lá na pesquisa. Quais são as práticas que esse pessoal que diz que os projetos têm sucesso aplicam? Aplicam mais as reuniões diárias, o Kanban e retrospectivas, que são práticas relacionadas a promover a interação entre as pessoas. Aí, o que eu fiz? Peguei o pessoal que disse que os projetos não têm sucesso. Separei
e gerei esse gráfico aqui. Olha a diferença da faixa azul, que é a aplicação intensa de princípios. A gente tem a maioria com menos de 40% dizendo que aplica os princípios. Será que tem a ver eu não aplicar os princípios com não ter sucesso nos projetos? Não sei. Mas pode ser uma pista, né? Ficou muito evidente na pesquisa. Até na hora que eu estava tabulando os dados, eu comecei a perceber isso. Pô, o cara fala que não tem sucesso, você vai lá, não aplica os princípios. A hora que eu tabulei, montei o gráfico, falei, poxa vida, olha só. Projetos que dizem que são mal-sucedidos têm menor aplicação dos princípios. E se a gente for olhar as práticas desses projetos mal-sucedidos, a gente tem práticas diferentes. Olha aqui, ó. Eles mantêm o Kanban, mas eles não têm aquelas práticas que promovem a interação das pessoas. Eles focam em práticas mais técnicas, como integração contínua e deploy contínuo. Isso me chamou atenção também, né? É uma diferença no comportamento da equipe, no que eles usam, como o que eles valorizam, pode gerar diferença no sucesso dos projetos ágeis que eles executam. Aí eu falei assim: vou fazer o seguinte agora, vou pegar só as equipes de empresas que usam métodos ágeis há mais de 10 anos. Isso aqui no Brasil é uma coisa mais ou menos rara. Não tem empresas que usam há tanto tempo assim, porque a gente começou a usar métodos ágeis um pouco depois do que o resto do mundo. Então, são as empresas que usam métodos ágeis há mais anos mesmo do que no Brasil. E olha a diferença da largura da faixa azul. O que é a faixa azul? Princípios, né? O percentual de pessoas que aplicam muito os princípios. A gente já passa aqui, gente, para a maioria com mais de 75% de aplicação dos princípios. Isso aqui me chamou bastante atenção. E algum deles chegando perto de 100%, estão vendo aqui? Quem são essas? Equipes maduras, né? Equipes que usam métodos ágeis há mais de 10 anos. Então, gente, com tudo isso que eu falei para vocês, com esses resultados dessa pesquisa, se a gente for fazer um resumão aí, o que a gente vê? A gente vê que os desafios para adotar métodos ágeis, com todas essas características que eles têm, que a gente colocou lá no começo da palestra, são principalmente relacionados a pessoas, né? Mudança cultural e resistência à mudança. Os benefícios obtidos, eles também acabam sendo bastante relacionados às pessoas e ao relacionamento entre elas, né? Eu gerar aprendizagem, eu criar conhecimento, a colaboração da equipe, eu fazer a minha área de TI se relacionar mais com os negócios. E a gente viu também o quanto deu diferença na aplicação dos princípios quando as pessoas dizem que os projetos são bem-sucedidos e nas equipes mais maduras. Então, isso aqui é um estudo científico. Eu não fiz nenhum teste estatístico relacionando essas informações, mas a evidência do gráfico gera alguma possibilidade da gente começar a pensar, né? O quanto a questão das pessoas, do comportamento delas, de como que elas adotam os princípios, ajudam a gente a ter métodos ágeis na prática. E agora eu vou falar sobre a razão pela qual eu trouxe esse tema para a palestra. Quando eu assumi essa equipe de desenvolvimento que eu falei para vocês, isso foi em março desse ano, uma equipe que não tinha processo de software praticamente nenhum definido. Mas observando o comportamento deles, eu dizia, meu Deus, como esse pessoal trabalha com métodos ágeis? E eu não conseguia dizer exatamente por quê, né? Eles não usavam as práticas em si, mas eles tinham um comportamento muito ágil. Um comportamento que levava eu a identificar aqueles princípios que eu falei para vocês, sem ter propriamente um método por trás. E aí eu falei, poxa, na verdade, então, se a gente quiser ser ágil na prática, a gente pode usar os métodos tudo, né? A gente pode usar as práticas, eles ajudam a gente a aprender, mas vai além disso, vai no comportamento das pessoas e vai em como aqueles princípios, né, são adotados no seu dia a dia e nas soluções que você vai adotando para os problemas que você tem para o software. E aí eu chego no assunto das hard skills e soft skills. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Na engenharia de software, o profissional que trabalha com software, ele tem as hard skills. São todas as matérias que vocês têm que
aprender lá, né? Tem que aprender a programar, tem que aprender a modelar, tem que fazer arquitetura, tem que aprender banco de dados, tem que aprender algoritmos, tem que aprender lógica, tem que aprender tudo. São as hard skills, requisitos técnicos e conhecimentos que a pessoa tem que ter para fazer a tarefa, né? Então, todo o fundamento teórico, experiência prática para executar a tarefa. Mas com tudo isso que eu falei, gente, a gente começa a perceber a importância desse outro lado aqui, ó, que são as soft skills. São as habilidades pessoais que são psicológicas, são emocionais, né? Elas abrangem umas características que são relacionadas à personalidade da pessoa, à habilidade de interação social, comunicação, hábitos pessoais. Então, elas vão ter um grande impacto em como a pessoa se comporta dentro da equipe dela e como que ela interage com as outras pessoas dentro do trabalho. Ou seja, uma equipe com determinadas soft skills vão me facilitar, vamos dizer aqui entre aspas, né, vão me facilitar a adoção de certos princípios e comportamentos que me ajudam a adotar métodos ágeis na prática. Quais são os tipos de soft skills que a gente tem na engenharia de software, né, no desenvolvimento de software? Primeiro, habilidade para comunicação. Todo dia eu preciso me comunicar, tanto com os meus clientes quanto dentro da própria equipe. Pessoa que não se comunica não anda, né? Isso é um desafio que a gente tem tido agora. A gente está recebendo várias pessoas dentro da equipe e a gente está trabalhando todo mundo à distância. Então a gente precisa prover ferramentas que façam para que as pessoas se comuniquem. Mas além disso, a gente percebe que tem pessoa que não tem essa skill, né? O cara ele tá com um problema, ele fica lá quietinho. Eu tive um outro dia desse que ele não tinha nada para fazer, ele ficou quietinho lá, sem falar nada. Esperou alguém chegar a perguntar para ele o que ele estava fazendo e ele dizer que ele não tinha nada para fazer. Não pode, né? Eu tenho que me comunicar, eu tenho que dizer o que está acontecendo. Habilidade para resolução de problemas. O pessoal, gente, joga o problema no nosso colo. Eles não dizem qual é a solução, a maioria, né? E aí o engenheiro de software precisa arquitetar a solução, ele precisa conhecer os processos organizacionais que muitas vezes são bem complexos e tem que resolver esses problemas. Várias matérias que vocês têm, várias disciplinas que vocês têm ao longo dos seus cursos vão desenvolvendo essa capacidade de vocês resolverem problemas. Às vezes até aquela que você acha que não serve para nada, né? Eu falei isso para os meus alunos, eles dizem, isso aqui não serve para nada. Serve, né? Isso aí vai te dar capacidade, vai desenvolver algum tipo de habilidade em você que vai te ajudar lá na frente. Abertura e adaptabilidade às mudanças, que é a capacidade de lidar com a dinamicidade dos projetos, prazo curto, mudança de requisito e prioridade. Né? Então, eu chego para o meu desenvolvedor e falo assim, olha, sabe aquilo que você colocou ontem em produção? O cliente viu e ele quer que mude. A pessoa tem que falar, ok, isso faz parte, né? Não tem problema. Vamos lá, vamos alterar. A habilidade de organização, né? O profissional ele tem que saber gerenciar suas tarefas, os recursos que ele tem, a sequência de execução das coisas deles. Eu tenho um desenvolvedor lá que é um exemplo disso para mim, agora na implantação do sistema na graduação toda da universidade, porque a gente tem uma quantidade enorme de coisas para fazer, e ele gerencia tudo isso muito bem, ele tem as ferramentas dele, as técnicas dele, não esquece de nada, né? É uma organização pessoal muito boa. Habilidades interpessoais, que é a efetividade do relacionamento entre as pessoas, né? De eu conseguir me juntar às pessoas para alcançar um objetivo comum. Tanto que muita empresa chama suas equipes de time, né? O meu time. Por que time? Porque joga junto para atingir um objetivo comum. Isso, claro, que vai melhorar a produtividade. E a habilidade de trabalhar com autonomia. Vou voltar para o exemplo do menino lá que ficou a manhã inteira sem fazer nada porque estava esperando alguém pedir para ele. Não pode, né? O profissional ele tem que ter uma skill, uma habilidade pessoal de ter iniciativa, ao invés de ficar esperando, falando para ele, alguém dizer para ele o que tem que fazer. Né? Uma outra pessoa na minha equipe ontem também estava dando um problema no sistema. Eu pedi para ele analisar, daí ele chegou para mim com uma descrição maravilhosa de todo o problema que estava acontecendo, qual a API que estava dando erro, o que estava retornando. Daí eu falei, tá, e daí? Como é que eu resolvi isso? Então, eu esperava que ele já chegasse para mim com a descrição do problema e também já me dissesse, né? Tivesse autonomia, tivesse proatividade para dizer, Rafaela, o problema é esse e eu vou resolver desse jeito. Isso aqui, gente, habilidade, soft skill, né? É o teu jeito, é a tua personalidade, é como que você reage às situações e como você interage com as pessoas.
O que eu vi nessa equipe na prática foram essas soft skills. Eu estou dando exemplo de pessoas que não tinham isso, tá? Mas a maioria tem. Tem todos esses tipos de soft skills. E isso faz com que muitos dos princípios ágeis aconteçam de forma natural. Eu peguei esse estudo aqui e ele mostra nas oportunidades de trabalho na área de sistemas, e aqui eu fiquei na área de computação, quais são as soft skills que são solicitadas pelas empresas. Essa pesquisa foi feita na América do Norte, Europa e Ásia. Olhem aqui, ó, presta atenção. Para o analista de sistemas, o que as empresas mais pedem? Skill de comunicação, resolução analítica de problemas e trabalho em equipe. O que fica menos aqui, ó? Abertura e adaptabilidade às mudanças e trabalhar com autonomia. Esquisito, né? Por que eles não pedem isso? Isso aqui, ó, trabalho com autonomia, é essencial para que eu consiga implementar métodos ágeis numa equipe. Senão, eu não consigo ter uma equipe auto-organizável. Eu não tenho uma equipe que vai lá, pega o trabalho e resolve. Mas, ok, as empresas não pedem, elas focam nesses três aqui. Para o cargo de programador, menos ainda aqui, ó, tá vendo? O que eles querem do programador também, ó? Habilidade de comunicação, ok, a gente sabe que isso é importante. Trabalho em equipe, resolução analítica de problemas. Mas a gente ficou aqui, organização, poucas delas pedem, né? Abertura e adaptabilidade à mudança, 5% só das vagas pedia, né? Que dizia que era desejável esse tipo de característica no programador. No analista de teste é parecido também, ó. A maior parte pede comunicação, resolução analítica, aqui um percentual maior que pede organização pessoal, mas a gente tem aqui o trabalho com autonomia e adaptabilidade a mudanças, um percentual bem menor de empresas que solicitam. Ora, será que as empresas não estão percebendo o quanto essas skills são importantes? E se a gente junta isso com a necessidade dessas skills, dessas soft skills, para você conseguir adotar métodos ágeis, ser produtivo, gerar valor para o teu cliente, atingir todos esses objetivos, parece que está faltando alguma coisa aí, né? Então, o que a gente vê nesses gráficos aqui? A comunicação, ela é um requisito importante para todos os papéis, né? Todas as empresas pedem que o profissional se comunique bem. Mas a adaptabilidade às mudanças, a autonomia e as habilidades interpessoais, parece que no mercado não têm sido habilidades solicitadas pelas empresas. Mas a reflexão que eu quero deixar aqui é, ora, será que elas não seriam necessárias? Será que não seria melhor investir também nelas para que a gente conseguisse implementar métodos ágeis com menos dificuldades? Até porque a gente viu o quê? Que a intensa aplicação dos princípios depende muito de comportamento pessoal e os desafios para a adoção dos métodos ágeis estão relacionados principalmente a essas questões pessoais, né, de mudança cultural e resistência à mudança. Então, essa é a ideia de métodos ágeis na prática, é minha, tá? É minha opinião pessoal, com o que eu tenho visto aqui na minha vida profissional e na minha pesquisa. E aí, para finalizar essa fala com vocês aqui, eu queria saber de vocês aqui, com o que eu falei dessas soft skills aqui, o que que vocês acham que vocês têm de soft skills? O que que vocês acham, o que que vocês percebem no seu dia a dia aí? Vamos abrir o mente e contar para mim aqui? E aí a gente já pode, à medida que o pessoal for respondendo, a gente já pode abrir para as perguntas, tá? João e Ana, obrigada. Ó, que legal aí, ó. Resolução de problemas, organização lá em cima, habilidades interpessoais, o pessoal reconhece que é um pouquinho mais difícil. Não se culpem, gente, isso é uma coisa da nossa área, tá? É normal. A gente tem que ir desenvolvendo e todas as skills você consegue aprender também, você consegue exercitar, né? Você pode não virar um master de prática delas, mas você consegue exercitar. Comunicação lá na frente, resolução de problemas muito boa, abertura da prioridade de mudanças também. Organização também, e trabalho com autonomia, está perdendo ainda.
Acho que está estabilizando aqui já. 41 responderam. Bem legal, acho que o pessoal considera que tem várias, né, das soft skills. Realmente a gente percebe um pouquinho mais de dificuldade aqui nas habilidades interpessoais, que eu acho que é bem natural do pessoal que trabalha na área de tecnologia e exatas. A gente escolheu essa área, né, por causa que a gente tem essa característica também. Trabalho com autonomia, um pouquinho mais de dificuldade, a comunicação um pouquinho mais de dificuldade, mas acho que vocês não precisam se preocupar com isso, né? A maioria de vocês está estudando, à medida que vocês entrarem no mercado de trabalho, algumas dessas coisas vão se desenvolvendo, e também a gente pode procurar, né, trabalhar com, ler sobre isso, tentar exercitar, que acaba ajudando também na vida profissional de vocês. Obrigada pelas respostas, pessoal. Então, concluindo, né, a fala, os princípios e os métodos ágeis já são conhecidos, os benefícios têm sido percebidos em vários contextos, mas ainda existem as dificuldades para a implantação. E a mensagem que eu quero trazer aqui é que eu acho que as soft skills, elas têm que fazer parte do dia a dia do engenheiro de software e não só de métodos ágeis, ajuda muito com métodos ágeis, né? Mas vocês também precisam investir nisso, as empresas precisam olhar um pouquinho mais para esse aspecto também. Muito obrigada. Vamos para as perguntas, então. Aqui tem o meu contato. Se alguém tiver alguma questão, quiser compartilhar alguma coisa, deixo aqui para vocês também. Obrigada, gente. Deixa eu voltar lá para outra janela para eu poder ver vocês. Vou olhando então aqui no chat, os comentários, né? O Guilherme falou que na máquina do cliente tudo que não deveria acontecer, principalmente porque ele clica em tudo menos onde ele tem que clicar. Perfeito, Guilherme, é isso aí mesmo. Diariamente eu recebo gente falando assim: ah, o Siga não funciona. Daí eu vou olhar, não consigo nem entender o que a pessoa fez na tela. A gente tem usado vídeos, pedindo para eles gravarem vídeo para a gente conseguir entender o que eles fizeram. De nada, a pessoa agradeceu pela palestra. O Fernando perguntou se esses métodos ágeis dá para usar em outras áreas que não software. Dá sim, Fernando. Muitas empresas estão adotando esse tipo. Eu vejo um movimento grande do pessoal de RH querendo usar métodos ágeis. O Scrum é muito fácil de você aplicar em qualquer projeto, né? Porque se você pensar em escopo de trabalho, que você vai dividir e trabalhar com uma parte de cada vez, você consegue gerenciar isso em qualquer área. Então, tem sido usado, sim, em outros aspectos, não só de desenvolvimento de software. Obrigada, Emily, obrigada, Érica. A Ana Paula perguntou: Rafaela, na sua visão, quais são os métodos ágeis mais simples de aplicar nas empresas? Quais as equipes sentem menos impactos da aplicação? Ana, olha, o mais fácil de adotar, assim, é o Scrum. O Scrum é um método muito simples, assim. Se você pega um resumão dele, assim, na internet, você consegue entender como que ele funciona. Então, você consegue ir lá e aplicar o Scrum. Mas se você vai ser ágil, eu acho que demora um pouquinho por causa do que eu falei, né? Os princípios, eles são muito importantes para você não só entregar para o cliente de tempos em tempos, mas entregar com qualidade, entregar com uma equipe motivada, você identificar o valor para o cliente. Então, que equipes que sentem menos os impactos, essas equipes que têm essas características que eu falei ali das soft skills. Né, a equipe que consegue se adaptar à mudança, que tem essa habilidade de intercomunicação, né, que gosta de resolver problema, que é o que eu percebo na minha equipe. Embora eles não usavam nenhum método, eu percebi essas características neles, né? O cliente coloca um negócio, eles querem resolver, eles ficam felizes de colocar em produção, eles gostam de fazer um trabalho bem feito, né? Apesar do e-mail no código, né? Isso aí foi uma mancada. Mas, assim, eu vejo que a arquitetura é bem feita, né? Ficam felizes, então é um negócio que funciona bem. Então, esse tipo de equipe que tem essas habilidades acaba sendo mais fácil de implementar. O Bernardo falou que está na graduação de ciência e quer entrar no mundo ágil. Qual caminho você aconselharia seguir? Bernardo, presta atenção nas aulas de engenharia de software.
né? Entende bem o conceito e você trabalhar numa empresa que use métodos ágeis, acho que é o melhor caminho, tá? Existem depois, se você quiser, né? Depois que você se formar, existem especializações focadas em métodos ágeis também. Você pode também, do ponto de vista de estudo, né? Existem certificações focadas em métodos ágeis. A mais comum é a de Scrum Master, que é a pessoa que direciona o processo do Scrum. E então, do ponto de vista de estudo, é isso, né? Pode fazer mestrado também, doutorado, né, nessa área. O grupo de engenharia de software da PUC trabalha com isso também. E trabalhar numa empresa com métodos ágeis. Acho que a prática é bem legal. Você vê a equipe trabalhando, você sentir essa pegada que eu coloquei na palestra hoje, tá? Obrigada, Gabriel. Obrigada, Clériston. Obrigada para o Rafael. Quantas pessoas tem na minha equipe? A gente está em 22 pessoas. Em uma das equipes, eu estou em duas, tá? Uma das equipes tem 22 pessoas, que é essa equipe que eu falei que eu percebo as soft skills, que não tem nenhum método, né? Não tinham nenhum método. Aos pouquinhos eu estou implantando algumas coisas com eles, até porque eu preciso fazer a gestão do trabalho deles. A outra equipe que não é ágil tem só 4. E é bem diferente a forma de trabalhar com eles, né? De não ter essa característica dos princípios ágeis. O Fernando perguntou se tem métodos ágeis para trabalhar sozinho. Eu uso Kanban, Fernando, para organizar minhas atividades diárias, né? O Kanban, você tem várias ferramentas como o Trello, por exemplo, e não o método Kanban, mas sim a prática Kanban. E tenho lá todas as minhas tarefas a fazer, o que eu vou fazer na semana, o que eu vou fazer no dia. Não vivo sem o meu Kanbanzinho. O Ricardo agradeceu, obrigada a você. As OKRs se encaixam em métodos ágeis, faz gestão da produção. Tem muitas empresas que usam OKRs para fazer a definição da meta e mensuração de resultados de métodos ágeis, mas não é diretamente relacionado, tá, Ricardo? Mas tem bastante gente que usa sim. O Bernardo agradeceu pela palestra, o Diego agradeceu. O Trello, o Rafael perguntou, Kanban mais Trello. O Trello, você consegue implementar o Kanban com ele. Na verdade, o Trello é bem solto, né? Você consegue fazer meio que qualquer coisa. Mas você pode implementar um Kanban com ele. Então, na minha organização pessoal, como é que é o meu Kanban do Trello? Eu tenho meu backlog de trabalho, eu tenho meu backlog da semana, o que eu tenho que fazer no dia, o que está em espera e o que está pronto. Então, o que vai aparecendo, eu vou colocando no backlog de trabalho. Domingo, vou organizar tudo que eu tenho que fazer na semana. E aí, diariamente, eu vou olhando o que eu tenho para fazer no dia e vou arrastando os meus cartõezinhos. Não sou muito feliz sempre, não. Às vezes não dá bem certo, meu planejamento não funciona bem. Mas você incorpora essa ideia dos métodos ágeis que você tem que ir adaptando ao que acontece, né? Então, eu planejo um conjunto de coisas para o dia, não dá certo, eu volto o cartãozinho lá e vai ficar para a semana e assim por diante, tá? Eu vi que vocês usaram o Teams, eu não sei se vocês usam na PUC, na Federal a gente usa o Microsoft, a gente tem o Planner da Microsoft, que é parecido com o Trello, então dá para usar também. O Pipefy é uma ferramenta de gestão de projetos que permite que você seja ágil. A empresa que criou o Pipefy é uma dessas empresas que já nasceu ágil, né? Então, eles têm isso incorporado, eles que desenvolvem, eles têm incorporado dentro deles métodos ágeis também. A Fernanda perguntando: se em um trabalho hipotético não forem fornecidas soluções para um problema e sim possibilidades de solução, considera-se que a pessoa não tem essa soft skill de resolução de problema? Não, não, muito pelo contrário, Fernanda. Eu acho que as possibilidades de solução, elas fazem parte de você ser capaz de resolver o problema, né? Eu vou voltar para o exemplo do que eu contei para vocês ontem, né? Que estava dando um erro no sistema, uma integração com outro sistema, os professores clicavam no botão e davam uma mensagem de erro. E aí eu falei com o desenvolvedor, falei, ó, tá dando esse problema aqui. Daí ele foi lá, analisou todo o problema e não me deu nenhuma possibilidade de solução. O que eu esperava dele? Que ele me desse ou a solução ou dizer assim, Rafaela, ó, dá para resolver desse jeito ou dá para fazer desse jeito. E aí a gente ia discutir e ia escolher a melhor solução entre elas. Então, você oferecer possibilidades de solução também mostra a tua capacidade de resolução de problemas. O João está falando que é da engenharia de produção e trabalha com a gestão de projetos no supply chain. Nessa área, a aplicação de métodos ágeis é bem mais rara do que na área de TI, mas seria legal, né, João? Percebeu como é aplicável? Na área de produção eu não conheço, João, minha sardinha é bem mais para software, sabe?
Não conheço alguém que trabalhe com métodos ágeis na área de produção, não consigo te indicar. Mas formação de ágeis é bem fácil de você encontrar. Você escreve aí certificação, Scrum Master, no Google você vai ter, ainda mais hoje com os cursos online, né? Eu vou puxar sardinha também para mim, né? A gente tem uma pós em desenvolvimento ágil de software na universidade, que vai começar o ano que vem na Federal. Mas a PUC também deve ter algumas coisas relacionadas aí, como formação de pós-graduação, tá? O livro do Scrum e do Sprint já foram. Obrigada, Sheila. Eu que agradeço pelo convite, gostei bastante de falar com vocês. Disponibilizar os slides tem, eu passo para o João depois. Aí ele está perguntando se vai ser gravado, acho que o João pode responder isso. A Ana já respondeu. Acho que acabou aqui então, gente. Obrigada pelo interesse de vocês. Fiquei bem feliz de falar com vocês. Vocês têm o meu contato ali na palestra, qualquer coisa fiquem à vontade. E bom final de semana, bom feriado para vocês. Obrigada. Palestra, Rafa, foi muito boa, foi muito bom ter essa noção prática. E é isso aí, galera. A palestra, todos vão ser disponibilizados depois. Muito obrigado pela disponibilidade de todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.